Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Esses dias eu tava andando pelo Twitter e eu vi uma thread que falava o seguinte: diga qual o seu maior trauma televisivo da infância. E aí eu quis participar da thread, eu entrei na thread, eu fui responder, eu tinha muito claro na minha cabeça qual era a coisa que mais causou um trauma televisivo na minha infância e só que ao mesmo tempo, vieram muitas outras coisas na minha cabeça, e aí eu resolvi abrir uma caixinha de pergunta no meu Instagram para saber o que as pessoas pensavam sobre isso. Eu abri essa caixinha, eu obtive algumas respostas e com elas vieram outras lembranças que a gente vai falar agora nesse vídeo. Então hoje é sobre traumas televisivos de infância. Vamos nessa. Logo que eu abri a caixinha, eu me deparei com uma resposta que dizia o seguinte: Chuck, o brinquedo assassino. E eu tinha um boneco do Fofão na época. Se você não vive na internet, você não sabe da lenda do boneco do Fofão, aquela lenda que ele tinha uma espada, uma faca dentro dele. Mas vamos falar do Chuck primeiro. O Chuck também era um grande medo meu na minha infância. Eu nunca gostei de filme de terror, pra falar bem a verdade, não gosto até hoje. Eu sou extremamente impressionado, então eu passo semanas sonhando com aquilo, pensando sobre aquilo, então não gosto de filme de terror de jeito nenhum. Mas a gente consegue conectar aí o Chuck no boneco do Fofão, porque eu falei pra vocês que tinha aquela lenda de que tinha uma adaga dentro dele, que tinha uma faca dentro dele. Foi comprovado que tinha mesmo uma coisa dentro do boneco do Fofão, né? Mas era porque ele, como ele era todo molengo, era um negócio pra dar uma sustentação. Então não era uma faca, né? Era um negócio de plástico que tinha dentro dele, que era como se fosse uma espinha dele, para ele conseguir ficar em pé. A gente conecta, eu até respondi isso no meu Instagram. Todas as caixinhas estão aqui, eu respondi no Instagram. E eu falei que, tipo, o Chuck era o equivalente. O boneco do Fofão era o equivalente ao Chuck na época, né? E, tipo, assim como a boneca da Xuxa está para Annabelle. Surreal, surreal. Então, medo real esse, o Chuck, o boneco assassino. Agora a gente vai entrar aqui no pedaço telenovela que dava medo nas pessoas. Uma novela, eu lembro de assistir essa novela quando eu era criança, não sei se era uma reprise ou se era a época que a novela estava passando, mas essa novela A Viagem. Tinham duas coisas na novela que davam muito medo em mim, e uma delas foi falada na caixinha, que era o Alexandre da novela, que é aquele cara que morreu no começo da novela. Eu não lembro o nome do ator, não lembro mesmo. Vou pôr uma foto dele aí, mas eu não lembro o nome dele. E ele morreu no começo da novela, ele passou a novela inteira atormentando as pessoas atrás delas, vestido de preto. E aí, hoje que eu cresci, eu fico pensando, meu Deus, como é que pode aquele homem lindo causar medo na pessoa? Mas eu tinha medo real mesmo do Alexandre, aquele espírito obsessor que ficava atrás das pessoas. E outra coisa que tinha na novela A Viagem, que eu morria de medo, era o Adonai, que era aquele cara que ficava de máscara. Parecia a máscara do Vega, do Street Fighter. Eu amo Vega, é uma bichona, o meu preferido de jogar. Mas ele parecia muito Vega, e acho que esse mistério meio que causava esse medo. E aí, quando ele tirou a máscara, eu fiquei com mais medo ainda, porque a cara dele era toda deformada de queimado, assim, estranhíssimo, estranhíssimo. Então, medos da novela Viagem: Adonai e o Alexandre, obsessor atrás das pessoas. Ainda que na parte de novela, a gente tem a Indomada. Eu tenho um medo meio específico da época. Eu já não era tão criança, mas eu ficava meio assim de assistir a novela por causa do Cadeirudo. E aí a gente fica pensando, depois que cresce, né? Como é que a gente tinha medo de um vilão, de um bandido que andava daquele jeito? Gente, era ridículo. Ridículo, mas eu tinha medo disso. E eu tinha um primo, infelizmente ele já não tá mais entre nós, que ele ficou por meses morrendo de medo da personagem que era vilã. Eu não me lembro quem era, qual era o nome da personagem, mas era a Eva Vilma que fazia a personagem. Quando ela morre no último episódio da novela, ela aparece no céu, o rosto dela amaldiçoando a cidade e tudo mais, e ele ficou meses com medo de ver ela no céu. Muito aleatório, muito maravilhoso. Mas a Indomada é uma ótima novela, mas eu tinha medo do Cadeirudo. Vamos entrar num pedaço agora da história aqui que trata um pouco sobre mistério. Vamos falar então sobre isso. Um dos meus maiores medos da infância era o Linha Direta Mistério especificamente. Eu ficava meio assim também com o outro Linha Direta. Hoje em dia eu amo True Crime,
mas o mistério era uma coisa que me pegava muito. Porque, como eu disse lá no começo sobre o filme de terror, eu sou mega cagão, eu tenho um monte de medo dessas coisas de espírito, tenho medo, muito medo. Então, tanto que se eu vou ver alguma coisa desse tipo, eu prefiro ver o mais cedo possível, para até a noite eu já ter meio que esquecido, então eu prefiro assim. Então, Linha Direta Mistério era uma coisa que me dava bastante medo. Algumas pessoas falaram isso na caixinha de pergunta, mas teve uma outra coisa que as pessoas responderam na caixinha de pergunta que chegou um assim pra mim, ó. Eu tinha medo das lendas urbanas. Quem lembra das lendas urbanas lá do Gugu, que ele fazia uma dramatização enorme? E era uma coisa mega tosca, assim, mas que dava realmente medo, porque tinha trilha sonora, era mó trashzeira, tinha uns jumpscare ali, um susto que dava em você. E isso passava, tipo, no meio da tarde do domingo, mano. Mas sim, eu também tinha um pouco de medo. Não, tinha muito medo. Eu acho que eu nunca assisti uma lenda urbana na época. Assisti hoje em dia, de canais que fazem reacts e tudo mais, mas na época eu não me lembro de ter assistido, porque eu tinha medo. Então eu não queria assistir pra não ter medo. E tem uma outra coisa que direta e indiretamente está ligado com esse medo, que uma outra caixinha de perguntas, de resposta, chegou assim: Loira do Banheiro foi um dos maiores horrores da época. A Loira do Banheiro, ela podia estar em dois lugares, né? Podia estar nessa lenda urbana do Gugu, que eu acho que essa é a mais falada de todas. Todo mundo fala que tinha muito medo dessa lenda urbana da Loira do Banheiro que passava no Gugu, que passou no Gugu, né? Não sei se passou mais de uma vez. E a loira do banheiro no banheiro da escola, né? Que era um lance de você falar o nome dela em frente do espelho, enfim, não sei direito como que é. Mas assim, eu caguei pra loira do banheiro. Esse foi um medo que não me pegou, especialmente na época da escola, porque ser uma pessoa LGBT na escola era um horror pior do que a existência dessa loira safada dentro do banheiro, né? Não consegui me pegar essa daí, não. Vamos entrar na parte de propaganda aqui. Eu tinha pavor daquelas propagandas de droga, antidroga. Não sei se vocês lembram, aquela propaganda que teve com a Eliana, teve com o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, teve com a Ana Paula Arósio, teve com mais alguns, Gabriela, a Marília Gabriela também teve. Eu achava amedrontador. E eu acho que, na verdade, essa era realmente a função do comercial, fazer você ficar com medo daquilo e você não querer estar perto das drogas. Funcionou comigo, eu tinha medo do comercial, eu nunca cheguei perto de droga, não faço ideia de como são, nunca experimentei, nem pretendo, mas eu tinha muito medo, especialmente o da Eliana e o do Nino. Os dois eram o que mais dava medo em mim. Acho que mais o da Eliana do que o do Nino. Era muito macabro, muito macabro. A Eliana colocando a mão assim, a fada quebrando na mão dela, os dedinhos ela cantando a música. Não, realmente eu tinha muito medo. Agora a gente tá na categoria extraterrestres. Vamos lá. Uma caixinha de perguntas chegou pra mim falando que tem medo do chupa-cabras. Tinha medo do chupa-cabra, não sei se tem hoje em dia. Esse foi um dos meus maiores medos da minha infância. Ainda não é o maior, eu vou deixar o meu maior medo por último pra falar aqui pra vocês, mas esse foi um dos meus maiores medos da infância. Eu me lembro até hoje que a minha mãe escondeu o máximo de mim que ela pôde, a existência do chupa-cabra, porque ela sabia que eu ia ficar com medo. E eu descobri a existência do chupa-cabra uma vez que eu fui cortar cabelo com a minha mãe. Na verdade, eu fui cortar cabelo, minha mãe me levou a cortar o cabelo, uma moça que tem aqui na rua de cima de casa. E a gente tava cortando e eles estavam comentando, tinha bastante gente no dia no salão, e as pessoas estavam comentando sobre o chupacabras. Ah, vocês viram na TV, papapá. E eu fiquei só de ouvido, prestando atenção nas coisas, e já assim, ó, arrepiado ali na cadeira. E a hora que eu saí do salão, eu perguntei pra minha mãe. Ela falou, eu tentei esconder, mas não deu, papapá. E aí eu acabei vendo na TV, porque foi bem na época que, tipo, deu um baita boom e falava em tudo quanto é lugar. E eu tinha pavor de sair em qualquer lugar à noite e encontrar o chupacabras. Eu tinha pavor. Nossa senhora, se eu tinha um medo na infância, era do chupacabras. Nossa, olha, vou te contar, viu? Tem um outro medo da minha infância, que é um medo que existe até hoje, que tá ligado ao meu maior medo. Fica aí que até o final você vai saber qual é. Ainda no lance aqui, extraterrestres, ainda tem a autópsia do ET no Fantástico. O que a gente assistindo hoje, a gente vê que é a maior tosqueira do mundo. Na hora você olha aquilo e você fala, caralho, isso é um boneco, mano. Como assim, né? Mas na época, né, tipo, anos atrás, eu nem lembro que ano que era quando isso foi ao ar no Fantástico, mas eu fiquei impressionadíssimo. Eu tava assistindo com a minha mãe e com meu pai na época, e minha mãe e meu pai não deixaram eu terminar de assistir, mas só o pedaço que eu assisti já me deixou impressionadíssimo por anos a fio
com aquele negócio. E assim, é o que eu disse pra vocês, é uma coisa tão tosca. Um baita bonecão de borracha ali, deitado no negócio. Não tinha nem como, a gente, né? E semanas depois o Fantástico foi lá e desmentiu toda a farsa, falando que eles tinham caído num negócio errado, os caras eram especialistas em efeitos especiais e tudo mais. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que a autópsia do ET no Fantástico traumatizou muita gente daquela época e talvez as pessoas tenham traumatizadas até hoje. E aí a gente chegou num nicho Chaves e Chapolin. Eu imaginei que a gente chegaria nesse nicho, porque quando eu fui na trend, eu vi algumas pessoas falando algumas coisas de Chaves e Chapolin. Eu tenho um medo que meio que existe até hoje na parte do Chapolin. Eu vou começar por ele, que é o abominável Homem das Neves no Chapolin, que é interpretado pelo Ramon Valdez, que era o Seu Madruga. Eu achava aquilo bizarro. Eu morria de medo do jeito que ele andava, da caracterização dele, do barulho que ele fazia, de todo o suspense que existia. Chapolin definitivamente não era pra criança. Tem muito episódio de Chapolin que dá medo, que deixa você meio traumatizado, que tem umas piadas extremamente sexuais. Então, Chapolin de fato não era pra criança, ao contrário de Chaves. Mas Chaves também tem uns episódios que deixaram o povo aí meio assustado. O que mais me deixou assustado foi esse episódio do Abominável Homem das Neves, do Chapolin. Existem outros, né? O do Vampiro, o da Casa Mal Assombrada e outros assim. Mas além desses, na caixa de pergunta, chegou a outra aqui, ó. O bebezão do Chapolin, que é aquele bebê jupiteriano que fica grandão, que teve duas versões. Um que era um cara desconhecido. Desconhecido, né? Ele sempre fez figuração no Chapolin, ele aparece em outros episódios. E uma outra versão que era o Kiko, o Carlos Villagrán. Eu acho que o povo tem mais medo desse outro, que era o Carlos Conhecido, do que o Carlos Villagrán, porque meio você reconhece o Kiko ali no negócio, né? Eu confesso que eu nunca tive medo desse bebezão aí, pra mim era só um efeito especial mal feito, como todos do Chapolin. A gente também não pode falar isso, né? Porque pra época era o suprassumo do efeito especial, mas bastante gente tinha medo do bebezão do Chapolin. Outro episódio que as pessoas têm bastante medo, dentro de Chapolin ainda, é o episódio dos gnomos lá da Água de Jamaica. Também nunca tive medo desse episódio, que apareciam os duendes e os gnomos, mas porque eu sempre achei muito legal esse lance de duende e gnomo. Então, pra mim, tanto faz, mas esse é um episódio muito falado e lá na trend tinha muita gente falando desse episódio. E aí, passando pra Chaves, a gente tem um episódio que eles entram na casa da bruxa do 71. Alguém me respondeu. O episódio do Chaves que entram na casa da Dona Clotilde. É, realmente, eu também tinha um pouco de medo desse episódio. Desse pedacinho, né? Porque é um tico do episódio ali, o que eles estão entrando. Mas ao mesmo tempo que o episódio dá medo, ele é muito engraçado, né? Ele é incrível. O lance do Chaves lá gritar outro gato é maravilhoso. É sensacional. Mas é um episódio que deu muito medo no povo lá, especialmente porque de fato a gente vê a Dona Clotilde como bruxa, né? Como todo mundo pinta ela de ser uma bruxa, a gente vê ela pela primeira vez de fato como uma bruxa. E antes de eu falar o primeiro lugar aqui dos maiores medos, o meu maior medo, se você chegou até aqui, quer dizer que você tá gostando do vídeo. Se você tá gostando, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque toda terça e quinta tem vídeo novo aqui pra você. Agora o meu maior trauma de infância, que foi o trauma que eu respondi lá na trend. O lobo mau do Castelo Rá-Tim-Bum. Não é segredo pra ninguém que o Castelo Rá-Tim-Bum era mestre em fazer bonecos. Mestre. Porém, esse boneco não é uma produção do Castelo Rá-Tim-Bum. Esse boneco já apareceu antes, já tinha aparecido antes, em um episódio do Mundo da Lua, onde o Lucas Silva e Silva sonha que ele está sendo atacado por um lobo mau. Se você pegar as duas imagens, você vai ver que é o mesmo lobo, ele só trocou de roupa. No Castelo Rá-Tim-Bum ele tá com um macacão verde, e no Mundo da Lua ele tá com um macacão vermelho. Mas ele era amedrontador. Era um lobo mau, todo fortão, saradão, assim, com os dentes tudo cheio de sangue. Um olho humano mesmo, que aparecia assim, dava um close no olho, o olho mexia. Ele fazia uns barulhos esquisitos, ele andava de um jeito meio assim. Mano, aquilo me causou traumas pro resto da vida. Porque desde sempre eu morri de medo de lobisomem. Várias histórias que eu já ouvi aqui na minha casa, que minha avó contava, que minha mãe conta, que as pessoas falam. E esse é um medo que perdura até hoje. Eu tenho pavor de lobisomem. Sabe Deus se esse negócio existe, se não existe. Espero que não exista, porque se existir eu estou entregue. Eu acho que eu fico congelado se eu encontro com um bicho desse qualquer dia.
E aí eu acho que talvez isso esteja ligado ao lance de eu ter medo de cachorro, porque eu tenho medo de cachorro, caso você não saiba. Bom, é isso, gente. Espero que tenham saído daqui desse vídeo completamente traumatizados, assim como eu. Se você gostou, volta que terça e quinta tem vídeo novo aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!